Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos a primeira edição do Speedrun, o nosso formato de episódio um pouco mais curtinho, onde a gente reúne um ou dois integrantes do Fliperama para falar sobre um assunto mais específico ou um assunto que não geraria um cast completo de 1h30. Então a gente faz um formato pocket para poder também falar sobre esses assuntos. Eu sou o Hilário e hoje eu estou aqui sozinho para falar sobre a indústria dos videogames em 2024 e também recomendar alguns jogos que não foram tão badalados assim no ano passado. Então pegar alguns jogos menores ou mesmo jogos grandes, mas que não caíram na graça dos públicos. Então a minha ideia aqui nesse episódio é falar sobre esses jogos e responder a pergunta: 2024 foi realmente um ano tão ruim assim para jogos? Interrogação, porque esse é um papo que eu vi bastante acontecendo. Mas antes de eu responder essa pergunta e começar o comentário como um todo, vale a pena lembrar que nós estamos lá nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram e também Fliperama Nerd no YouTube, no TikTok e também no Spotify. E se você estiver escutando pelo Spotify, acesse nosso perfil, dê 5 estrelinhas pra gente, porque ajuda demais pra plataforma indicar para novas pessoas. E assim, nós conseguiremos crescer como uma grande família do Fliperama Nerd. Se você quiser ir além e apoiar a gente financeiramente, a gente tem nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa bastante, onde a gente troca uma ideia sobre o que a gente tá jogando, o que a gente tá assistindo, conta histórias inusitadas, manda foto de pet, conta história da virada, do Natal, enfim, toda essa loucura gostosa aí que a gente sempre conversa bastante lá. Se você quiser, também nós temos nossos outros níveis, então com R$20 você pode ser um ficha de prata, onde você ajuda a gente nas votações para decidir um episódio por mês dentro do nosso calendário. E com ficha de ouro você tem acesso aqui a poder ver as gravações ao vivo. Então hoje estou aqui gravando sozinho, mas você poderia estar aqui comigo, escutando a conversa em primeira mão e ver o caos que está sendo gravar hoje. Porque já teve meus gatos querendo quebrar o escritório inteiro, eu tive que colocar isso pra fora, enfim, uma loucura. E você também ganhou um agradecimento especial no final do episódio. Então, sem mais delongas, sem mais recados paroquiais, vamos começar a discussão sobre o ano de 2024 no mundo dos videogames. E o que me fez querer gravar esse speedrun é que durante o ano eu escutei de bastante gente, tanto de criador de conteúdo, assim, quanto de amigos meus, tanto de pessoas até dentro do fliperama, assim, de que, 2024 foi um ano ruim para jogos, né, ou foi um ano fraco. E não há como comparar com 2023, porque 2023 foi um ano muito espetacular, muito fora do comum. A gente teve lançamentos, assim, que destruiriam em qualquer outro ano, né, falando de cabeça aqui, o Zelda Tears of the Kingdom, a gente teve o Baldur's Gate, a gente teve o Alan Wake 2, por mais que um pouco mais nichado, mas é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, por exemplo. Então, assim, era muito difícil 2024 ser igual a 2023. E se você olhar por essa ótica, realmente 2024 foi um ano pior. Mas se a gente ter agora comparações mais realistas, 2024 foi sim um ano bom. Porém, o que eu sinto é que 2024 foi um ano que era menos óbvio os jogos gigantescos, os jogos que são realmente ótimos e maravilhosos, salvo algumas ressalvas, como, tipo, todo mundo tava ansioso pra DLC de Elden Ring, todo mundo tava interessado no Final Fantasy VII Rebirth, e por aí vai, né? O Metaphor, ele ganhou muito espaço dentro da conversa gamer, assim, durante o ano. E quem já conhecia a Persona já estava muito empolgado. Então, salvo esses grandes jogos, parece que o ano foi meio vazio. Mas eu discordo disso, porque tem muito jogo menor que saiu, que foi excelente, inclusive pra mim, muito da minha lista de jogo do ano, assim, ela vem desses jogos menores. Então esse episódio, ele tem essa ideia de a gente discutir um pouco sobre isso, de eu expor também um pouco a minha opinião,
e falar sobre esses jogos menores que eu recomendo. Mas um assunto que eu queria falar antes disso tudo é que 2024 também foi um ano muito pesado para quem faz os jogos que nós tanto amamos, assim. E não tem como eu falar e festejar 2024 sem antes ter esse papo um pouco mais sério, digamos assim, sobre o quão pesado foi em questão de demissão, em questão de estúdios fechando e a falta de noção da gestão dessas grandes empresas que no final das contas estão só querendo cada vez mais lucro e se vendendo a acionistas e por aí vai. 2023 já foi um ano com muitas demissões e 2024 bateu o recorde nos primeiros meses de demissão. E não só isso, mas fechamento de estúdios. A gente vive num momento da indústria muito estranho e muito triste também de que, putz, um jogo tem que fazer sucesso absurdamente alto nos 3 primeiros dias ou 4 primeiros dias pro estúdio não fechar. Não é nem que, tá tudo bem se o jogo for bom, ser apenas um jogo bom e vender numa escala ok. Não, ele tem que ser tipo, cara, tem que vender, quebrar recorde de vendas e tal. E não é nem como se essas empresas tivessem prejuízo. É muito mais de não estão crescendo tanto quanto querem, mas ainda assim tendo lucro. Então é um ano muito triste onde a gente teve toda a história do fechamento da Tango Gameworks, que é o estúdio que fez Hi-Fi Rush, um dos melhores jogos ali de 2023, que saiu ano passado pra PlayStation e também outras plataformas. Então, foi esse estúdio que fez um puta jogo, que, cara, que tem todo o histórico do The Evil Within, que tem o Ghostwire Tokyo, que nenhum desses jogos talvez seja essa escala gigantesca, mas são todos jogos bons, e todos jogos que valem a pena jogar. Então, mesmo com esse sucesso, o estúdio foi fechado, tudo bem que depois ele foi readquirido por outra empresa e agora voltou à vida, mas é um caso muito triste que eu lembro que chocou todo mundo, assim, e eu fiquei bem triste na época também. Então, foi um ano bem pesado e eu acho que o discurso do diretor do Baldur's Gate 3 no The Game Awards, ele foi aquele suspiro pra mim e pô, eu me emocionei assistindo, chorei e tal. Porque é um grande diretor que fez Baldur's Gate 3, que é um dos maiores e melhores jogos já feitos na indústria, que deu de cara, tipo, um tapa na cara, basicamente, com o discurso dele sobre o jogo do ano, sobre o que faz ser um jogo bom, sobre como é importante colocar as pessoas que fazem os jogos e as pessoas que jogam os jogos acima de lucros recordes. E porque uma coisa, no final das contas, puxa a outra, né? Jogos bons, jogos feitos com carinho, que tem o jogador como prioridade, o time como prioridade, eles vão ser bem-sucedidos, sabe? Talvez não em uma semana, mas em uma cauda longa, né? Há mais meses ou até anos, ou talvez não faça sucesso estrondoso num primeiro jogo, mas ele conquista uma fanbase que num segundo jogo vai fazer ainda mais sucesso, vai explodir mais. Então a gente tem que ter esse momento de parar, enxergar a indústria e entender que nem tudo vai ser, sei lá, um Call of Duty que vai vender absurdamente bem em uma semana, e aí no Game Pass vai ser tipo lucros e mais lucros e recordes e etc. Então a gente tem que dar esse passo atrás, respirar e entender que um jogo ele não pode levar 6 anos para ser feito, sendo que a gente tem hoje em dia muito mais espaço para jogos menores e feitos com menos dinheiro, mas com uma qualidade muito alta, porque a visão artística dessas pessoas que estão criando jogos, elas refletem no produto final. Então, assim, eu queria começar esse episódio falando sobre isso, justamente para também espalhar um pouco desse discurso, que é um discurso que eu acredito bastante e que eu acho que não é muito falado nesses finais de ano e celebração do ano passado. Recado dado, vamos começar a falar sobre os joguinhos de 2024. Dando um spoiler do Fliperama Nerd, na semana que vem a gente vai ter o lançamento de mais uma edição do Playcheck, né? Que é aquele nosso quadro onde a gente fala de jogos maiores, sobre os nossos maiores e mais favoritos jogos que a gente jogou em cada semestre do ano. Então, semana que vem a gente vai ter esse episódio lançado. Então, os maiores jogos eu vou deixar pra falar lá. A minha ideia com esse episódio com esse episódio do Speedrun é realmente falar de jogos menores e que talvez você aí não conheça. Então, eu queria começar essa minha lista comentando sobre o primeiro jogo que eu zerei em 2025,
que é o Lorelai and the Laser Eyes. Ele é um jogo feito pela Simogo, que já fez alguns outros jogos, mas acho que o jogo mais recente deles, além do Lorelai, é o Sayonara Wild Hearts, que é um jogo que eu gosto muito. Ele é um álbum de música pop interativo, onde você tem uma história sendo contada através das músicas, mas eles lançaram em 2024 um jogo de puzzle. E eu gosto bastante de jogos de puzzle, não joguei tantos, mas sempre um tipo de jogo que me fascina muito. Explicando ele, pra você poder imaginar também como o jogo é, imagina uma mansão à la Resident Evil clássico, principalmente Resident Evil 1, onde você tem esse vai e volta da sala, onde você pega chaves para abrir uma sala secreta, e essa gestão assim de documento, e você lê os documentos. Imagina isso, só que tinha toda a parte do terror, toda a parte de zumbi, toda a parte de combate, e todas as formas de você interagir com esse mundo são através de puzzles. E lembra muito a vibe de uma escape room, só que imagina, agora extrapola a ideia da escape room para uma mansão inteira. Essa é a vibe do jogo, ele é um jogo lindíssimo, todo preto e branco, rosa e vermelho, então ele tem esses tons de rosa e vermelho que são muito importantes dentro do jogo, inclusive narrativamente. Então, ele é um jogo de puzzle, onde você tem que analisar o cenário, onde você tem que pegar um item, você verifica o que é o item, ou você pega um documento, lê o documento, lá ele tem as definições, ou ele tem pistas do que você tem que fazer para desbloquear alguma chave com cadeado. E são todos puzzles de lógica, né? Eles não são puzzles tão mecânicos, onde você tem que operar alavancas e coisa assim. Não é isso. Ele é basicamente realmente um jogo de chave cadeado, digamos assim, onde vão ter várias portas trancadas, vários labirintos, e você, a partir dos documentos que você encontra, a partir da análise de cenário, você vai desbloqueando e achando essas senhas. E muitas vezes as senhas vai ser uma combinação de 4 números, muitas vezes uma data, inclusive, mas a forma interessante é como ele vai invertendo isso cada vez mais, e onde ele vai brincando com a forma como você resolve o puzzle. Porque muitas vezes a resposta você já vai ter de cara. A data que eu tenho que colocar aqui é, sei lá, 2025. Só que tem uma inversão na forma como você interage com o aparato onde você coloca a senha, né? No caso, o cadeado. E em vez de ser só digitar o número, você tem que, sei lá, pensar em uma lógica de números cardeais ou de um plano cartesiano para você imputar esse número de uma forma diferente para aí sim gerar a senha. Então, ele brinca com isso o tempo todo. E é muito interessante, é muito legal, e como está bem entrelaçado com a própria narrativa, porque a partir do momento que você vai lendo os documentos para achar as pistas de resolver os puzzles, você também vai encontrando outras coisas, outras informações, você vai tendo histórias contadas entre alguns personagens, você vai tendo a troca de cartas entre esses personagens, e um mistério vai se desenvolvendo aí, porque você chega nessa mansão sem memórias, apenas com uma carta falando que alguém te convocou lá. Então, por que você não tem essas memórias? Como que você vai recuperando as memórias? Quem é você dentro do mundo? O que são os laser eyes, né? Os olhos de laser que é dito no título do jogo? Por que tem personagens que estão brilhando em rosa? E aí, tipo, cara, tudo isso vai se desenvolver de uma forma espetacular. Ele é um jogo que, pra quem nunca jogou puzzle, eu acho que ele é uma boa pedida. E uma coisa que eu gosto muito é que ele quase que te obriga a você pegar um papel e caneta e escrever, desenhar, teorizar, fazer cálculo, por mais que os cálculos não são complexos, tá? Então eu gosto muito desse parte tátil, e é o jogo que mais me fez fazer isso na minha vida. Eu comprei um scrapbookzinho assim, e eu saí escrevendo e desenha data e desenha símbolo, e aí risca tudo, aí joga fora. Cara, muito massa, assim, foi uma experiência maravilhosa que eu tive no começo do ano, e que eu quero recomendar pra todo mundo. É um estúdio muito autoral, é aquele produto bem, videogame art pra caralho, assim. Então eu recomendo muito pra todo mundo, é um dos meus jogos favoritos do ano passado. Então essa seria a minha primeira recomendação. E vale pra você que fica um pouco intimidado com o jogo de puzzle, nada do que o jogo te pede você precisa ter conhecimento prévio. Então,
às vezes parece que você vai precisar saber ler partitura de piano, porque tem um puzzle envolvendo isso, mas você não precisa, tá? Tipo, tudo que você precisa para resolver os puzzles do jogo está dentro do jogo. Então tu não precisa extrapolar muito para fora do correndo de mundo real, tá? É um jogo cativante, eu levei 20 horas pra zerar ele, então um jogo longuinho, não tá muito caro, acho que na Steam tá uns R$65, na PSN, que foi onde eu joguei, tava uns R$100, então assim, recomendo demais. E um outro jogo que eu quero comentar, ainda agora pra totalmente outra vibe, outro aspecto da indústria, assim, é um jogo da Capcom, um jogo que eu não vi muita gente falando, mas que foi uma surpresa maravilhosa pra mim, e que talvez eu até leve ele pro playcheck, dado ali como vai ser a nossa conversa um dia, mas é um jogo que me ganhou meu coração e que, sinceramente, eu achei que eu não ia gostar tanto quanto eu gostei dele. O jogo que eu quero recomendar e falar agora é Kunitsugami Path of the Goddess. O que é esse jogo que à primeira vista é uma mistura de Tower Defense com um jogo tático e Hack and Slash? Sim, é uma mistura um pouco estranha, mas eu juro que funciona e eu juro que é um jogo excepcional. Então, como é que funciona o jogo? Você é um sacerdote, de certa forma, que a sua ilha ou a sua montanha, ela foi dominada por yokais, né? Yokais, espíritos demoníacos ali do Japão. E você tem que agora fazer a escalada até o topo da montanha, purificando essa região e derrotando os inimigos no caminho. Só que você tem que fazer o caminho, por isso o nome do jogo, o caminho de uma deusa para ela poder trilhar até o topo da montanha. E como é que você faz isso? O jogo é segmentado em missões, então cada missão é uma área fechadinha nela mesmo, onde você tem acesso a vários NPCs onde você convoca eles e você escolhe a classe do personagem deles. Então vai ter um personagem com machado, vai ter um personagem com arco e flecha, vai ter um mago, vai ter um sacerdote, vai curar, vai ter um tanque que atrai os inimigos. Então você meio que tem um número limitado de recurso e você escolhe as classes e personagens que você vai levar para essa missão. Você posiciona eles nesse mapa da missão da forma como você quiser, como se eles fossem as torres de um Tower Defense. E você crava no chão, numa animação lindíssima, um caminho onde a deusa vai percorrer. E você escolhe onde ela vai parar, até onde ela vai andar e por aí vai. Então você tem esse ciclo dentro da missão de dia e noite. Durante o dia é onde você faz a estratégia, você pode inclusive construir barricadas, você pode explorar o mapa para achar recursos extras. Então tem todo esse lado do dia, você se prepara e você crava o caminho da deusa. E é onde ela também começa a se preparar para andar. E à noite você tem que defender a deusa. As suas torres, né, os personagens ali que você invocou, eles vão te ajudar nisso. Então eles têm uma área de ataque, onde os camponeses ali de machado, eles vão atacar de mais perto, os de arco e flecha vão atacar de mais longe e por aí vai. A deusa vai seguindo o caminho que você trilhou e as suas torrinhas ali de defesa, os aldeões, vão defendendo a área onde você designou eles. Mas um twist legal é que você primeiro pode mover eles no meio da partida. Então, tem uma área que não tem mais inimigo vindo. Pô, tu pode pegar aquele personagem que tá parado e mover pra outra área, fazer estratégias, mudar a classe dele no meio do combate. Então tem toda essa gestão muito legal. Não só isso, como o seu personagem é muito capaz também. Você tem combo, e aí é por isso que vem um lado meio de personagem de ação, assim, um character action, tipo um Devil May Cry, onde você tem combo, golpe fraco e forte, onde você tem arco e flecha com flechas diferentes, você tem golpe aéreo, você tem combo no ar, você tem estilos de combate diferente, você tem talismãs que você equipa para ter bônus passivos ou até ativos. Então você é uma unidade muito forte dentro do Tower Defense, onde você junto com seus aldeões vão defender a deusa até ela chegar no destino. Mas isso pode levar mais de uma noite, então pode ser que no primeiro dia ela não chega no destino dela, então você tem mais um ciclo de dia e noite onde você se prepara e defende, né? E aí é onde começam a ter mudanças de estratégia, tem inimigos especiais, tem boss fight que são incríveis, e o jogo ele é todo numa arte que parece meio de massinha, talvez.
um jogo bem assim, bem tradicional da arte japonesa. Então, a forma como o personagem luta lembra uma dança clássica japonesa. A gente tem os yokais muito inspirados. Cara, é um jogo gostosíssimo de jogar. Ele tem bastante missão. Eu lembro que eu zerei ele em umas 18 horas. Então, cara, jogo maravilhoso. Recomendo demais pra todo mundo. Foi uma das surpresas pra mim do ano. E que eu amei, assim, cada segundo. É um daqueles jogos que quando eu zerei, eu pensei, e se eu zerar de novo agora pra pegar a platina, né? Que tem que zerar 2 vezes, infelizmente. Mas eu pensei, e se eu zerar de novo, hein? Então, recomendo demais. É muito bom ver a Capcom tendo espaço para esses jogos mais experimentais. É um jogo de IP nova, né? Uma identidade intelectual própria. A Capcom investindo dinheiro em algo totalmente único. E acho que isso reflete o quão bom tá sendo o momento da Capcom também para suas outras franquias, né? Então é muito legal ver esse espaço de ter um jogo experimental que lembra muito a vibe de Play 2, no melhor sentido possível, assim. Lembra muito a vibe de Play 2 agora, de um jogo totalmente novo, com ideias criativas, indo totalmente o contrário das ideias da indústria, e que, sinceramente, eu gostaria muito que mais pessoas jogassem, e que é um jogo que me marcou bastante em 2024. Então essa seria a minha segunda recomendação. E agora eu vou fazer um apanhadão, porque em 2024 a gente teve Metroidvania pra caralho, né? Foi um ano que choveu Metroidvania, de jogos pequenos e medianos até jogos excepcionais. Então eu queria muito poder falar um pouquinho sobre os Metroidvanias de 2024. E Metroidvanias, pra quem não conhece, é aquele gênero onde a gente tem um mapa aberto inicialmente, pra você explorar na ordem que quiser, mas o que te limita a poder explorar ou não esse mapa são poderes ou habilidades que você não tem ainda, né? Então, um exemplo mais clássico possível tem uma quininha ali, uma sacada, digamos assim, uma área um pouquinho mais alta onde você não acessa, então você tem que ter o pulo duplo para poder acessar essa área. Esse é o exemplo mais básico possível. Tem vários jogos que fazem uma interpretação diferente sobre isso. E em 2024 nós tivemos uma enxurrada desses jogos. Já no começo do ano a gente teve o Prince of Persia: The Lost Crown, que é um dos meus jogos favoritos do ano. Ele é um jogo que brinca com a estrutura de Prince of Persia, os poderes de manipulação de tempo, e joga isso uma roupagem nova, um Metroidvania com muito carisma, com muita personalidade, poderes extremamente interessantes com a manipulação de tempo, muito anime. Então ele tem bem aqueles clássicos de anime, ele tem muito poder, explosão e, cara, umas loucuragens assim maravilhosas. O combate muito fluido, com combos aéreos, com a forma como você pode estender combos com habilidades, usar as habilidades de travessia no combate para poder voltar no tempo e estender um combo, voltando no tempo no meio do combo. Então assim, é um jogo espetacular que eu recomendo para todo mundo. Um outro Metroidvania que eu quero comentar é o Ultros, que ele é um jogo que inverte bastante a ideia de Metroidvanias, porque ele é um jogo onde você está numa espaçonave e na espaçonave tem loops temporais. Mas aí você pensa, é tipo um roguelike? Não é um roguelike. Apesar de que quando você tem um loop temporal, você volta sem nenhum item e tem que reexplorar a nave. Só que o que é interessante nele é que o loop temporal faz parte da história e faz parte de como você absorve o mundo e como você lida com as criaturas vivas desse mundo, porque elas também são afetadas pelo loop temporal. Então, você começa sempre sem poderes, você vai tentando uma parte orgânica de você se alimentar das coisas que a nave te dá, parte em plantas, carne de animal, e isso influencia nos seus atributos, isso influencia nos poderes que você tem. Você pode inverter a forma como você usa esses itens, então você pode dar uma fruta para um bichinho que teoricamente é um inimigo, e ele pode te dar um benefício diferente, e o loop temporal não afeta igualmente todas as criaturas. Então, por exemplo, não afeta as plantas, então você pode plantar, ativar o loop temporal e fazer com que aquela planta cresça mais rápido, te dando acesso a novas áreas. E sementes de frutas diferentes, sementes de árvores diferentes, elas têm
atributos e formas de afetar o mundo de uma forma diferente. Então é um jogo extremamente interessante, assim, é um Metroidvania que, se você já jogou todos os Metroidvanias que existem e tá cansado dessa fórmula, é um daqueles jogos que, cara, mostra que, olha aqui, é assim que se faz ou assim que se inova dentro de um gênero tão saturado, talvez seja a palavra. É assim que faz com ideias novas, é isso aqui o que esse gênero ele tem a proporcionar ainda de novidade. Então é um jogo maravilhoso, lindo, ele tem uma estética muito vibrante, muito neon, e toda a arte dele, e acho que até a parte de desenvolvimento, eu não tenho certeza aí, foi feita pelo cara que fez as artes de capa do Hotline Miami 1 e 2. E são artes de capa muito evocativas que depois que você associa com outros, é muito difícil de não enxergar que é a mesma intenção artística ali. Então, cara, é um jogo que eu recomendo pra todo mundo, é um jogo maravilhoso. Ainda no aspecto dos Metroidvanias, não tem como eu não falar de Animal Well, mas do Animal Well eu não vou falar muita coisa, porque tem um speedrun que eu gravei inteiro sozinho sobre ele, falando de por que é um dos jogos mais incríveis já feito na indústria dos videogames. E também eu falei um pouco sobre ele no Playcheck, eu falei um pouco sobre ele em outros podcasts. Então, pra não ficar maçante, eu falo de novo sobre Animal Well. Escutem esses episódios do Playcheck de número 65. A gente tem o nosso speedrun também só sobre o Animal Well, que é o de número 9. Então, assim, vale a pena escutar todos esses episódios e entender porque Animal Well é um dos melhores jogos do ano passado, é um dos melhores jogos já feito na indústria também. Ainda na vibe de Metroidvanias, tem mais dois que eu quero falar. Um deles é o Crypt Custodian, que é um jogo, nossa, minúsculo, é uma preciosidade esse jogo. E esse é um que eu literalmente não vi ninguém falando sobre, que é o Metroidvania, onde a câmera é um pouquinho mais afastada, vista de cima, e você joga com um gatinho mesmo, que morreu. Então o começo do jogo, que é os primeiros 5 minutos, já é muito triste pra quem é pai de gato, pai de pet. O gato morre e vai pro pós-vida, onde ele descobre que existe uma forma de realizar um desejo de uma forma meio mágica. E a gente joga então com esse gatinho que virou faxineiro do pós-vida, enfrentando vários espíritos, enfrentando várias dificuldades no pós-vida, com bosses e exploração do mundo e tal, para poder realizar o seu desejo, que ele só pode realizar um desejo, né, e tal. E, cara, é um jogo fofíssimo, assim, que eu terminei o jogo e eu estava em prantos, eu tava, tipo, me debulhando de chorar. Pra quem, né, não acompanha muito o fliperama, eu tenho 2 gatos e são minha companhia aqui. Então, nossa, tipo, esse jogo me tocou de uma forma, assim, absurda. E não só ele é um jogo muito fofo, apesar de uma história simples, mas é um jogo muito gostoso de jogar, porque ele lembra muito Hyper Light Drifter, que é outro jogo de 2019... Não, antes ainda, 2016 talvez. Que é um jogo também nessa visão meio de cima, onde você tem um combate muito fluido, com um combo, com uma magia. E, como é um Metroidvania, você tem toda essa exploração do pós-vida ali, conseguindo habilidades, pulo duplo, dash no mar e algumas outras habilidades que eu achei bem interessante também. É um jogo curtinho, eu zerei ele em acho que em umas 12 horas, e que no final das contas ele tá bem baratinho e vale super, super a pena pra todo mundo que é um Metroidvania mais relaxante, que gosta de ver bichinhos e que tem esse sentimento gostoso. E como eu falei, é um jogo que eu vi praticamente ninguém falando, então eu recomendo demais. E por fim, nessa leva de Metroidvanias, ainda no assunto de gatinhos, eu queria falar de Nine Sols, que é um dos jogos mais especiais pra mim de 2024. É um jogo que eu não sabia que eu queria tanto até jogar ele, e é um dos meus jogos favoritos de 2024 também. Ele é um Metroidvania, só que em vez de levar inspirações de Dark Souls e tal, como por exemplo Hollow Knight Hollow Knight não é um Souls-like, mas ele tem inspirações, né, de mecânica, de estrutura de mundo. Mas agora imagina um Hollow Knight, só que para Sekiro, assim, um Metroidvania inspirado especialmente em Sekiro, né? O jogo da From Software que foi lançado ali depois de Dark Souls 3. Que é um dos melhores jogos já feitos também, é um dos meus jogos favoritos da vida. Então, eu falar que ele é inspirado em Sekiro, ele traz algumas ideias bem interessantes, e eu vou explicar elas aqui para quem não jogou Sekiro.
Nine Sols, ele é um jogo feito pela Red Candle Games, que é um dos estúdios com história mais interessante, mas seria meio complicado contar tudo aqui. Mas saiba que a Red Candle tem um jogo que foi banido da existência do mundo, basicamente, que é o Devotion. Se vocês quiserem um podcast só sobre isso, eu posso contar essa história. É uma história bem longa, bem complexa. E eles, depois de muito tempo fora da indústria, sem muitas informações, eles lançaram Nine Sols, que é esse Metroidvania que eles usam inspiração da cultura, da religião de... Eles usam inspirações taoístas. Então, tanto que a vibe do jogo eles chamam de um Tao Punk. Então é essa extrapolação do taoísmo, só que para uma visão mais cyberpunk. Então muito futurista, e a gente joga então com um protagonista que é tipo um gatinho antropomorfizado, que ele precisa derrotar os 9 sóis, né? Os Nine Sols, que são criaturas muito poderosas desse mundo, e a história vai se desenrolando, qual que é a sua relação com eles, por que o personagem busca uma vingança, qual que é o passado dele com a irmã. Então tudo isso vai sendo desenvolvido durante o jogo. É uma história bem bonitinha, bem legal, bem contada, e tem outros personagens de suporte ali que ajudam muito ao jogo ter uma personalidade muito única. Então ele é esse Metroidvania que tem essa história, tem esse charme no visual. É um jogo lindíssimo, é difícil explicar o quão bonito ele é, então dê uma olhada em cutscene, em gameplay, por aí vai. É um jogo maravilhoso, mas que mecanicamente ele é, primeiro, Metroidvania. Então você tem esse vai e volta, essa exploração do mundo não linear, apesar de que ele é meio linear em alguns momentos, mas ele tem esse mundo aberto onde você vai explorar, onde você vai conseguir várias habilidades. Mas a maior diferença dele para outros Metroidvanias é que, e aí é onde vem a inspiração em Sekiro, é que ele é bem focado em parry, em defletir ataques para o seu oponente. Então ele não tem um sistema de combo tão elaborado, porque a ideia do jogo é você aprender o padrão de ataque dos inimigos e você vai defletindo o dano que eles dariam para eles, né? E você aí, quando dá bastante parry, você tem acesso a uma habilidade como talismã. Você atravessa o inimigo, correndo como se fosse um anime, assim, faz uma pose. Depois você atravessa o inimigo e aí explode um talismã de energia que vai arrancar tipo a vida inteira dele com base no dano do parry que você deu nele, né? Então é um jogo muito estiloso, que fazer isso é uma delícia, assim. É aquele jogo que mecanicamente, quando você aprende a jogar, você destrói o jogo. Mas ele ainda assim é um jogo extremamente difícil, tá? Então fica aí o aviso. Tem algumas lutas contra chefe que me deixaram maluco de tão difícil que esse jogo é em alguns momentos. O último boss do final verdadeiro me deixou maluco, assim. E eu, inclusive, tenho essa boss fight upada no meu canal do YouTube pessoal. Caso alguém queira ver, eu posso também mandar pelo fliperama. Mas, cara, foi, assim, uma luta maravilhosa, incrível. E é aquele bem padrão que você aprende os ataques do inimigo, você sabe como se comportar, porque você vai desbloqueando novos tipos de parry que você tem que dar no ar, parry que você tem que carregar, parry que você, sei lá, faz umas cambalhotas muito loucas pra usar. Além disso, você vai desbloqueando novos tipos de talismã. Então, talismã que dá mais dano, mas leva mais tempo pra carregar. Talismã que dá menos dano, mas o uso é instantâneo. Então, você vai meio que fazendo uma build ali do seu personagem. Você vai montando ele da forma como você quiser. Além de ter esse foco em parry, o jogo é muito estiloso. Ele é muito gostoso de jogar. Ele é muito bonito de ver, de escutar. A trilha sonora dele é maravilhosa. Então, assim, eu não poderia rasgar mais elogios para Nine Sols. É um dos meus jogos favoritos do ano. É um dos jogos mais recentes que eu joguei também nessa lista de recomendação. E se você tiver um pouco com medo da questão do parry, de putz, nunca joguei Sekiro, será que eu vou pra um Nine Sols da vida e tal? Ele tem modo de acessibilidade, então você pode ajustar o dano que você causa e o dano que você recebe. Então, e até valores bem exorbitantes, tipo, você pode aumentar em 1000% o dano que você causa e reduzir até a 1% o dano que você recebe. Então é bem amigável pra você mexer na forma que você quiser. Então, é um jogo que eu posso recomendar pra todo mundo, que é um jogo simplesmente incrível, um dos jogos que eu mais gostei de jogar em 2024. Eu, inclusive, pra platinar, eu mexi nessa questão de acessibilidade, tinha que fazer speedrun do jogo, eu fiz minha speedrun dele, mas pra zerar ele normal, eu levei umas 21, 22 horas, então vale super a pena, tá? Ele tá disponível pra PlayStation, pra Switch, pra PC, pra Xbox, ele tá, inclusive, no Game Pass, se eu não me engano, então dê uma olhadinha. Como falei, recomendo demais, tá?
E uma recomendação rapidinho pra gente fechar esse episódio vai ser Another Crab's Treasure. O Souls-like do caranguejo, o Souls-like do Siri, o Souls-like crítica social foda ao capitalismo de uma forma engraçada e muito acertada. Ele fez barulho quando saiu, mas é um jogo que eu simplesmente amei jogar cada segundo dele. Ele é um Souls-like, então espere tudo que um Souls-like pode dizer. Dificuldade, level design integrado, boss fights memoráveis, trilha sonora foda, sistema de combate profundo. Então espere tudo isso, porque ele é tudo isso, e eu até diria, ele é tudo isso com muita personalidade. Então a gente tem o Another Crab's Treasure. Ele é um Souls-like onde você joga com um caranguejo, um Siri no caso, que é aquele caranguejo ermitão, que é o caranguejo que usa outras cascas ou outras coisas como sua casa, levando ela nas costas, né? E é muito interessante como essa parte biológica do nosso mundo é refletida em mecânica dentro do jogo. Então, essa parte dos caranguejos mudarem de casca, mudarem de toca deles a cada X tempo, é uma mecânica dentro do jogo. Então, você pode usar conchas mesmo como defesa, mas você também pode usar lixo, que você encontra de humanos como nós que jogamos lixo no oceano. Então você pode encontrar uma lata de refrigerante, você pode encontrar uma caneca, um dedal de metal, você pode encontrar crânios de outras criaturas, e todas essas conchas, elas são como se fossem suas armaduras dentro do jogo. Então elas têm peso diferente, elas têm vida diferente, elas têm estamina diferente. Então uma concha pesada vai te deixar lento de se mexer, mas vai te dar muita defesa. Porque uma das mecânicas é você se defender com a concha e você não leva dano. Quem leva dano é a vida da concha, né, do que você está usando ali com a armadura. Então isso por si só já é muito interessante. Mas extrapolando ainda, cada concha, são mais de 50 conchas, tem habilidades únicas. As habilidades, elas repetem dentro de classes, digamos assim, mas são habilidades tão legais. Tipo, por exemplo, a concha que você usa, que é uma lata de refrigerante, que é uma das primeiras que você encontra, você pode apertar um botão lá da habilidade especial dela, que ela vai soltar bolhas de gás ao redor de você que são usadas como se fossem projéteis teleguiados. Então as bolinhas de gás, você estoura na sua frente, elas espalham ao redor de você e elas vão tipo voando pros inimigos dando dano. Você tem algumas outras que te dão invulnerabilidade, tem outras que te fazem, sei lá, tipo, ir pra debaixo da terra e atacar ataque surpresa. Então ele tem toda essa brincadeira, além de, obviamente, também você luta contra outras criaturas, então você luta contra peixes, outros caranguejos, então tem toda essa parte integrada dentro do mundo, como se fosse uma parte biológica, e os bosses são muito legais. Então um que ficou bem famoso é aquele caranguejo maiorzão que você luta contra ele numa barca de sushi, e ele utiliza 2 hashis como espadas, como katanas. Então tem essa boss fight super memorável de você lutando contra ele, e ele é meio que um samurai que usa hashi como katana, e tipo, e é super legal a luta. Então é muito foda, esse jogo é incrível, eu recomendo pra todo mundo. Sem me deixar aqui falando sobre jogos que eu gostei em 2024, sinceramente eu consigo falar mais uma hora aí com vocês, queridos ouvintes. Então eu vou dar uma pausa agora, né? Caso vocês queiram mais recomendação, mandem pra gente lá no Instagram, entre no Telegram pra falar sobre as recomendações, se você gostou ou não, e tudo mais. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que escutou mais esse meu podcast sozinho aqui, de 40 e tantos minutos na gravação bruta. Mas é um prazer falar sobre videogames e assim, afinal das contas, pra terminar o assunto, 2024... foi sim um ano muito bom para videogames, foi sim um ano com muito lançamento foda, com muito jogo que tem ideias diferentes, com muitos jogos interessantes. É um ano de tanta dicotomia, onde a gente tem
o Concorde sendo um jogo que deixou de existir porque é o maior flop da história dos videogames, mas ao mesmo tempo, olha tudo que eu falei nesse episódio de jogos interessantes, jogos bons. Então, a minha resposta é, 2024 foi sim um ano muito bom para videogames, foi um ano excepcional para videogames. Não atende a expectativa de quem tava esperando mais uma vez 2023, tá? Eu acho que isso vale bem, deixar bem claro que 2023 é um monstro muito fora do normal. Mas ao mesmo tempo, 2024 foi um ano excepcional para videogames, muitos jogos bons, porém as escolhas de jogos bons do ano, elas são menos óbvias. É muito jogo que ou não fez tanto sucesso, ou são tipos mais nichados. Como eu falei, teve vários Metroidvanias, tem vários jogos de RPG por turno que eu gostei de falar, mas é pouco tempo pra falar de tudo. Tem jogos gacha muito bons que saíram também no ano. Tem muito jogo, assim. Eu espero poder falar mais na semana que vem com vocês no próximo Playcheck. Então, eu vou ficando por aqui. Antes de a gente terminar o episódio, eu quero agradecer nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então, muitíssimo obrigado ao Perfil, à Vivian, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao Bruno Felipe e também ao Guilherme Santiago. A ajuda de todos vocês é extremamente importante para manter o Fliperama Nerd vivo, saudável, crescendo, e é uma ajuda fundamental, tá? Muito obrigado, seus lindos. Agradeço também a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Valeu, gente, até o próximo episódio. Beijo. Mandem mensagem pra gente no Instagram qual o jogo que você quer jogar dessa lista que eu recomendei e qual que ficou de fora. Talvez eu faça uma parte 2 aí. Como eu falei, tem muito jogo pra falar. Então, valeu, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau! Sintonia Criativa.